cozinhei um peito de frango, cozinhei na panela de pressão com um pouquinho de alho e sal e já desfiei. Esse peito de frango já tá todo desfiado. E na mesma panela que eu cozinhei, com a mesma gordura que soltou do frango, eu vou fazer o recheio agora, com essa mesma gordurinha aqui, ó, que tá lá no fundo da panela. Vou começar acendendo fogo aqui. Aqui eu já tenho alho picado, cebolinha, tomate picado. E aqui eu tenho uma xícara de água. Eu peguei uma xícara de água. Eu coloquei aqui um envelopinho de sazon vermelho e uma colher de farinha de trigo e dissolvi aqui nessa água que a gente vai estar usando no nosso recheio. Então, agora eu vou começar colocando o alho para fritar um pouquinho e a cebola na panela. Já coloquei aqui na panela o alho e a cebola. Vou deixar fritar aqui um pouquinho e vou acrescentar a cebolinha e o tomate. Deixa só fritar um pouquinho aqui. Agora eu já acrescentei aqui a cebolinha e o tomate. Deixar só murchar um pouquinho o tomate e vamos colocar o frango desfiado aqui. Agora eu já acrescentei o frango desfiado aqui, vamos refogar aqui um pouquinho, ele vai pegar essa cor dessa crostinha que tá no fundo da panela. Aqui eu tenho já um pacotinho desse aqui, ó, de milho verde, que eu já escorri a água e vou colocar lá junto com o frango na panela. Eu tô misturando tudo aqui. Lembrando, gente, que milho, sal, pimenta, azeitona, pimenta do reino, essas coisas é tudo a gosto, tá? Você põe se quiser e a quantidade que quiser. Agora eu vou acrescentar aqui umas 2 colheres de extrato de tomate. Coloquei o extrato, agora eu vou misturar bem aqui. Depois de tudo bem misturadinho, agora eu vou acrescentar aqui aquela xícara de água, onde eu dissolvi a farinha de trigo e o sazon vermelho. Vou adicionar aqui, vamos mexer, misturar tudo de novo. E agora, fora aquela xícara da água que já estava misturada a farinha de trigo, eu adicionei mais uma xícara de água, dessa vez só água pura, sem nada. Abaixa o fogo, mexe um pouquinho e deixa engrossar um pouquinho o caldo. Esse recheio, gente, fica ótimo. É um recheio de frango para qualquer coisa, para lasanha de frango, para torta de frango. Qualquer coisa de frango que você for fazer, esse recheio fica ótimo, porque ele fica cremosinho, ele não vai ficar seco, não fica aquele recheio seco, e ele fica um pouco cremosinho por causa da farinha de trigo que a gente dissolveu na água. E não fica com gosto de mingau nem de farinha de trigo, porque ele vai ficar bem temperadinho, bem gostoso. Olha, começou a ferver aqui. Nossa, até embaçou aqui a câmera. Começou a ferver, vou desligar o fogo e já tá pronto o nosso recheio. Olha, gente, se não fica um recheio maravilhoso e muito gostoso. Bom, gente, para fazer a massa da nossa torta de frango, nós vamos usar uma xícara de farinha de trigo, meia cebola, que eu vou cortar ela, né, e colocar no liquidificador, uma xícara de leite, meia xícara de óleo, uma colher de fermento em pó, aquele que a gente usa para fazer bolo. A tampinha aqui equivale a uma colher, tô colocando rasa, não tô colocando cheia. Um ovo, só um ovo, e meio pacotinho de queijo ralado, só metade do pacotinho. Então, são esses os ingredientes que a gente vai pegar tudo, colocar no liquidificador e bater tudo. Eu vou deixar os ingredientes na descrição do vídeo. Então, a gente vai pegar tudo isso aqui de uma só vez, colocar no liquidificador e bater. O sal que você vai colocar na massa é a gosto. Lembrando que o queijo ralado já tem sal, então você toma muito cuidado. Eu aconselho colocar pouco sal, uma pitadinha, depois você experimenta. Se vê que tá faltando, coloca mais, tá bom? Vamos colocar tudo no liquidificador e bater.
Enquanto a massa estiver batendo, você já pega uma forma quadrada e unta ela com óleo, tá? Com um pouquinho de óleo. E já põe o forno para ir pré-aquecendo. Então, agora, depois de batida a massa, a gente vai colocar a metade da massa aqui na forma e vai espalhar. Põe só a metade, deixa um pouquinho para tampar. Vou espalhar aqui. Vocês podem achar assim, nossa, mas é tão pouquinha massa. Mas é assim mesmo, gente, porque essa massa, ela é igual bolo. Ela cresce muito e a gente não quer uma torta maçuda, né? Então, é pouca massa mesmo. Aqui eu já tô espalhando e vamos começar agora a colocar o frango, nosso recheio de frango. Gente, ó, eu já espalhei todo o recheio por cima daquele pouquinho de massa que eu tinha forrado embaixo, né? Espalhei todo o recheio. Não tem problema você pensar assim, ah, mas o recheio tá entrando dentro da massa. Não tem problema. Agora, antes de eu colocar o restante da massa por cima, eu vou colocar umas fatias de mussarela aqui. Isso também é a gosto, você põe se quiser, se não quiser, não precisa. Vou pôr só um pouquinho, só umas fatiazinhas aqui, tá bom? Então, eu espalhei aqui as fatias de mussarela. Eu aconselho, porque eu acho que fica mais fácil para esparramar o resto da massa depois. Mas não é necessário, não tem problema. Você pode colocar a massa por cima do recheio, não tem problema nenhum. Eu acho mais saboroso com um pouquinho de mussarela. Então, agora eu vou colocar o restante da massa aqui em cima e espalhar. Coloquei o restante da massa aqui. Gente, é pouquinha massa mesmo, tá? Não preocupa não. Ah, mas tá muito pouca. É assim mesmo, essa massa, ela cresce bastante. Como eu já disse, né? Ela é igual bolo, tanto que a gente usa fermento de bolo. E a gente não quer uma torta maçuda, né? O gostoso da torta é um pouquinho de massa e você sentir o recheio da torta, né? Não aquela torta cheia de massa. Então, é pouca mesmo. Aí, você só espalha assim. Eu tô usando um pincel. Se você não tem um pincel, você usa uma colher. Espalha a massa para tampar toda a torta. E agora, vamos levar ao forno. 180 graus. Por mais ou menos de 25 a 40 minutos. Você vai olhando, que é igual um bolo. Você não abre o forno antes de 30 minutos. Depois de 30 minutos, você começa a olhar se a sua massa já tá douradinha. Você coloca, espeta um palitinho para ver se sai seco, igual você faz um bolo, tá? Vou levar pro forno agora. Gente, acabei de tirar a torta do forno e olha só que delícia. Eu falei pra vocês, não era bom colocar muita massa, né? Porque ela cresce um pouco e fica muito maçuda. Pode ver que tampou tudo. Aqui eu deixei um pouquinho mais do tempo, já tava começando a queimar. E aqui é queijo, tá? É porque eu coloquei queijo dentro. Eu vou cortar agora e servir um pedaço pra vocês verem que maravilha fica essa torta. Se você for fazer pra vender, você vai arrasar nas vendas, porque fica muito gostosa. Gente, olha o que é essa torta, olha. A massa fininha, gostosa. Olha isso. Bastante recheio, porque ninguém merece comer aquela torta. Olha que delícia. Aquela torta, né, cheia de massa. Não quer comer massa, a gente quer comer uma torta gostosa, com pouca massa e bastante recheio. Olha aqui, ó. Olha isso. Olha que delícia. Como eu disse pra vocês, é maravilhosa essa torta de frango. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Se gostou, deixa aí seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Obrigada a todos que acompanham. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau.